Eu fico muito alegre, muito feliz de poder expor as Escrituras, de poder falar da Palavra de Deus, de expor aquilo que Deus quer, né, por meio da Palavra dEle. E esse momento aqui na frente me lembra também um momento da minha vida que para mim foi um marco, que é, eu creio que um marco para qualquer um, que é um marco na caminhada cristã, um marco em que no dia em que eu fui recebido, anos atrás, formalmente aqui na igreja, e conforme eu fui recebido, eu fiquei pensando, conforme o tempo vai passando, que ser recebido na igreja, formalmente, envolve também entender a autoridade que Deus dá para essas pessoas, o conselho da igreja, a autoridade que elas têm na nossa vida. E é claro que é uma autoridade também derivada, uma autoridade que é autoridade enquanto, porque eles estão debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. E parte da nossa caminhada cristã, parte dos medos que a gente enfrenta, como o reverendo Davi falou, até das tempestades que vêm na nossa vida, envolve também lidar com o medo, envolve confiar a respeito na autoridade de Deus. Aquilo em que eu quero expor para vocês hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nos versículos 35 a 41. Então é Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41. Eu vou orar aqui e a gente ouve o que Deus tem para falar. Pai amado, graças damos por esse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom para conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa possibilidade de ouvir da Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito, de sabermos, Deus, que essa é a Tua palavra, que o Senhor se revelou a nós. Então, ó Deus, que aquilo que for Teu e somente Teu encontre morada no coração daqueles que me ouvem. Em nome do nosso Senhor Jesus, que te peço. Amém. Então, como eu estava falando, parte disso é olhar para essa autoridade que Jesus tem, para esse durante a nossa caminhada cristã, olhar então as diferentes como que essa autoridade de Deus, a autoridade das pessoas que Deus coloca na nossa vida, ela acontece. E aqui nesse momento em que Jesus está com os seus discípulos no barco, um pouco antes do que você vai ver ao longo dos evangelhos, ao longo não só aqui desse evangelho de Marcos, mas dos outros também, é que muitos reconheciam então essa autoridade que Jesus tinha. Muitos olhavam maravilhados e falavam, ele fala com autoridade. Igual os discípulos a caminho de Emaús. Muitos... Microfone? Caiu. Peraí. Melhorou? Obrigado. E muitos então reconheciam e ficavam até maravilhados com aquilo que Jesus fazia, andavam com ele. E é sobre isso que eu quero falar hoje, é sobre a confiança na autoridade de Jesus, em que vai expulsar todo e qualquer medo da nossa vida. Mas vamos ler aqui as Escrituras. Então, Marcos capítulo 4, dos versículos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
E exatamente como eu estava falando no começo a respeito dessa autoridade que muitas pessoas reconheciam a respeito de Jesus. Você pode até lembrar, por exemplo, dos dois discípulos a caminho de Emaús, em que, na dúvida a respeito de quem Jesus era, o que eles falam? Olha, ele até ensinava como quem sabia, com autoridade, e eles reconheciam isso. Mas é justamente no momento, assim como esse, em que os discípulos estão no barco, com medo, que parece que o barco vai virar, e vem uma tempestade, o vento, é justamente nesse momento em que, apesar de até nós mesmos, ou os discípulos aqui reconhecerem a autoridade que Jesus tinha, no momento do medo, a desconfiança a respeito da autoridade que ele tem e como ele exerce por meio do amor que ele tem por nós, é manifesta. A gente duvida. Então, a primeira coisa a respeito do texto que ele nos traz aqui, a verdade a respeito desse texto que ele nos traz, é justamente como esse medo revela, então, a nossa desconfiança a respeito de como Jesus está conduzindo a nossa história, de como Jesus ele conduz cada momento da nossa vida. E realmente, esses momentos da vida, eu queria que vocês se perguntassem, não importa em qual momento que você está na sua vida, do que mais você sente medo hoje? Qual é o seu maior medo? E pensando a respeito desse maior medo que você tem, que faz muitas vezes, no mais íntimo do seu coração, você virar intimamente para Deus e até mesmo se perguntar, será que Deus mesmo, será que Ele não está dormindo no barco? Será que Ele de fato ali se importa comigo? E o Evangelho de Marcos é um evangelho que é escrito exatamente para... ele provavelmente ele é escrito em meados dos anos 60, depois de Cristo, entre 60 e 70 depois de Cristo. E ali você já tem uma perseguição aos cristãos, especialmente no século 65, em que aí já é algo bem conhecido, em que a cidade ali de Roma ela é queimada, boa parte dela, e onde os lugares que se queimam não chegam nos judeus e nos cristãos. E Nero, que era o imperador da época, ele coloca a culpa nos cristãos, e logo depois ele também coloca um édito como de perseguição mesmo. E o que muitos concordam aqui é que Marcos ele está escrevendo num tempo de perseguição, num tempo em que pessoas passavam por muito medo. É medo de, literalmente, você ser levado para os leões te comerem por causa da sua fé. De ser colocado até mesmo na cruz, e de várias outras coisas que se faziam naquela época com os cristãos. E a resposta aqui desse evangelho, para algo que era tão louvado nessa época, que era tinha muito forte essa questão do poder, do controle, da autoridade de Roma, a gente encontra... em como Deus exerce esse poder, esse amor e essa autoridade que Ele tem por meio do amor dEle. Então, voltando aqui no versículo 35, então Jesus ele havia passado para o outro lado da margem, ele havia passado o dia pregando ali no barco, falado das parábolas, falado para os discípulos que certas coisas, até mesmo a respeito do entendimento, aqueles discípulos tinham. E ele se despede da multidão, ele ali no barco com os discípulos, outros barcos também de outras pessoas que estavam ali com ele, e vem a tempestade, vem o vento, levantou-se então grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E a pergunta aqui, a segunda coisa que eu quero que vocês percebam no texto, a segunda coisa seria a desconfiança, que inclui então as intenções do caráter de Deus na nossa vida. É no momento em que eles viram para Jesus que estavam dormindo e perguntam para ele: Jesus, você simplesmente não se importa com o que está acontecendo com a gente? Você não vai fazer nada? E pensa o seguinte, são pescadores, né? Então eles estavam acostumados até com tempestades, com essas adversidades a respeito da natureza. E ainda assim,
ainda talvez até nem entendendo, ainda que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, aquele era o Filho de Deus, o próprio Deus, ainda não entendendo completamente, eles questionam se Jesus de fato eles estavam ali, se Jesus de fato ele estava ali se importando com os discípulos, ele estava ali se importando com o que estava acontecendo com eles. E essa desconfiança, que inclui então as intenções, o caráter de Deus, que Ele é bom, que a palavra de Deus, e como que a gente sabe que Deus é bom? Porque a palavra dele assim diz, porque o próprio Deus, as Escrituras dizem que todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. E a dificuldade de enxergar isso muitas vezes vem quando aquilo que a gente tem mais medo até de perder, o mais medo seja um amado, uma pessoa amada, seja o trabalho, seja qualquer outra coisa que a gente ame, que de fato é lícito amar, mas que muitas vezes a gente perde. E Deus assim nos mostra que mesmo no momento em que tudo parece que está desabando, mesmo no momento em que parece que o barco vai virar e que as coisas não vão bem, e às vezes o barco pode até afundar na nossa visão. A tempestade pode vir e ainda assim, mesmo nesses momentos, Deus nos mostra que Ele é bom, que Ele está cuidando de cada detalhe nessa vida e que cada coisa que acontece aqui, ela acontece porque tem um significado muito maior. Essa vida tem um significado muito maior. E é no versículo 36, no versículo 39, em que Jesus então ele desperta, repreende esse vento, e aí diz ao mar: acalma-te, emudece, o vento se aquietou e se faz grande bonança. A gente consegue ver que Jesus ele tem autoridade em algo que para a gente é até tão difícil. Mar, assim, você vai nadar, vai na praia, é difícil nadar, você quer escalar alguma coisa, é difícil. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que a natureza, muitas vezes, ela é uma inimiga natural nossa. E mesmo isso, mesmo aquilo que parece ser para a gente impossível, Jesus vira e fala, Ele acalma o mar, Ele acalma o vento. E acalmando o mar e acalmando o vento, vindo essa grande bonança, Jesus pergunta: por que vocês estão assim, tímidos? Por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Tendo caminhado com Jesus, escutando aquelas parábolas de Jesus, os ensinamentos, vendo quem Jesus era, eles ainda não tinham entendido em quem que eles deviam confiar quando a tempestade vem, quando parece que o barco vai afundar. E a grande ironia aqui desse texto é que quem escreveu é o evangelista Marcos. E se a gente parar um pouco para pensar e lembrar das passagens que falam a respeito do evangelista Marcos, Marcos é o autor desse evangelho, é aquele que provavelmente aqui no final desse evangelho, logo em que Jesus ele está sendo preso, é aquele rapaz jovem que sai correndo nu, de medo. Marcos também é aquele que na primeira viagem missionária, que é descrita lá no livro de Atos, é aquele que desiste e resolve não ir. É o mesmo também que é primo de Barnabé, que nessa segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele discorda com Marcos e falando, olha, ele é de Barnabé, que queria levar Marcos para essa viagem missionária, e fala, olha, a gente não vai levar porque ele não está pronto. E eu fico até pensando o histórico de Marcos. Olha, já saiu correndo nu quando Jesus estava sendo preso. Já desistiu da primeira viagem missionária. Agora ele não tem condições de ir com a gente. Ele ainda não está maduro o suficiente. Ele tem que confiar. Ele tem medo e esquece de confiar a respeito que Deus conduz a nossa vida, de que Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele nos ama e exerce esse amor por meio da autoridade, do controle que Ele tem de todas as coisas, do controle de cada aspecto que Ele tem da nossa vida. E mais interessante ainda é observar que esse mesmo evangelista, como Deus, ele usou do evangelista Marcos,
não só para escrever esse evangelho, e aqui o porquê, na pergunta antes, aqui no versículo 38, em que se pergunta, né? Mestre, não te importa que pereçamos? Porque nós temos essa passagem em Mateus e também em Lucas. A diferença, essa pergunta a respeito dessa dúvida a respeito do amor de Deus, ela está aqui nesse evangelho, muito provavelmente, porque além das testemunhas que Marcos ele consultou para escrever esse evangelho, uma delas, e a principal, é o próprio apóstolo Pedro. Então, ele deve ter descrito aqui a memória de Pedro, daquele momento. E como eu estava falando, algo ainda mais maravilhoso é de olhar como Deus ele conduziu a vida de Marcos, porque no final do próprio ministério do apóstolo Paulo, em que ele já está preso, ele recomenda Marcos à igreja, e o próprio também o apóstolo Pedro, que fala que Marcos é um discípulo dele. Então a gente consegue observar que, de fato, Deus usou desses momentos de medo na vida de Marcos, para que ele conduzisse assim, escrevesse os evangelhos, e que ele não fosse assim tímido, não tivesse medo, mas acreditasse que é o nosso Senhor Jesus que conduz todas as coisas por meio do amor dele, e que ele nos ama. E que a pergunta muitas vezes, como eu já falei aqui, que a gente faz às vezes no nosso mais íntimo, é de duvidar a respeito desse amor. E é por isso que a gente precisa ser constantemente lembrado da autoridade que o nosso Senhor Jesus ele exerce sobre todas as coisas. E a terceira coisa aqui do texto é que essa autoridade em que Jesus tem ao acalmar os mares e os ventos, revela o amor dele. É no momento em que ele acalma, e mesmo quando ele não acalma, mesmo ainda assim nesses momentos, Deus é o nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, e ele nos ama. Ele ama a mim, ele ama vocês. E se a gente pensar até numa conclusão aqui mais prática, como que isso se mostra real, eu poderia até pensar, por exemplo, eu pregando esse sermão, né? O medo de pregar para pessoas que eu amo, que eu reconheço como autoridade na minha vida, em que Deus colocou, poderia até me fazer perder o foco e lembrar que eu estou pregando sobre uma autoridade que é do nosso Senhor Jesus, e que é essa confiança que eu tenho que ter, e que é o Espírito o Espírito do nosso Senhor Jesus o Espírito Santo que vai aplicar a mensagem no coração, que vai me fazer não só ser coerente, mas verdadeiro naquilo que eu falo e na aplicação dessa mensagem. E por fim, no versículo 41, fala: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles ainda estavam maravilhados com aquilo que Jesus tinha feito. E a resposta, se você tiver com a sua Bíblia aberta, só leia Marcos capítulo 1, versículo 1, está no próprio começo desse evangelho, que é o princípio de evangelho, que é quem? De quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. É esse Jesus Cristo, Filho de Deus, em que faz aquilo em que a própria Escritura diz que é aquele amor que lança fora todo medo. Quando a gente pensa a respeito do medo, o oposto do medo, como já foi dito aqui anteriormente, é o amor. E a partir do momento em que a gente entende isso, que o Senhor ele nos ama, que a gente não precisa ter sombra nenhuma de dúvida de que o nosso Senhor Jesus ele conduz, se utilizando da autoridade que ele tem sobre todas as coisas, controlando todas as coisas, exercendo assim o seu poder, eu posso então, mesmo se o barco até mesmo na nossa visão afundar, tenho certeza que Deus ele nos ama, me ama e ama vocês. E isso que eu quero que vocês gravem no coração, meditem e, habitando nesse texto, possam então agir sempre lembrando de que o nosso Senhor Jesus, ele nos ama. Que Deus abençoe vocês. E eu vou só terminar com uma oração. Pai amado, graças te damos por este momento outra vez. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Deus, porque o Senhor exerce a tua autoridade, o Senhor exerce o teu controle, o Senhor exerce
até mesmo, ó Deus, exerce o teu poder na nossa vida, mas sempre, ó Deus, por meio do teu amor, usando do teu amor. E o maior exemplo disso, Deus, é o simples fato do Senhor ter nos resgatado dos nossos pecados, ter aberto os nossos olhos para observar e entender e olhar que o Senhor é Deus e é o nosso Deus. Dá-nos, ó Deus, com que em momentos de medo, em momentos de grande temporal, em momentos em que parece que as coisas não vão bem, ó Deus, o Senhor nos lembre de que nada acontece por acaso, de que cada momento da nossa vida, ela é cheia de significado, e mais do que isso, ela é cheia de amor, ó Deus, porque o Senhor é que está conduzindo essa história, o Senhor está reunindo assim o seu povo e nos capacitando a sermos mais parecidos contigo, ó Pai. Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.